Desistindo do curso. Prestam bem atenção desde o início até o fim para vocês entenderem o porquê que eu estou usando isso na testa, será usado durante o vídeo, tá? E também entender o vídeo. Desistindo do curso. Dia 14 de setembro eu iniciei um curso aonde a duração será de 5 meses. Em live eu falei que era 3, mas eu errei, é 5 meses. Eu tenho compartilhado algumas coisas nas lives que eu estou fazendo sábado, porque eu decidi me afastar um pouco das redes sociais para poder focar nos estudos, porque voltar a estudar depois dos 41 anos, dependendo do que você vai estudar, não é fácil. E dependendo do que você vai estudar, pior ainda, necessita muita concentração, ainda mais quando a pessoa tem dificuldade em aprender. Eu não tenho dificuldade em aprender, mas pelo tempo que eu passei, pelo anos, né, afastado do colégio, também por ser outros idiomas, ser outras técnicas, são muitas coisas, a evolução, tudo isso conta também. Então decidi me afastar e não estou fazendo vídeo por esse motivo e decidi fazer sua live. Mas hoje a gente passou por uma situação nada agradável, aonde isso está me incomodando desde a hora que eu cheguei e eu quero muito compartilhar com vocês. Eu espero que vocês gostem, que seja de grande utilidade, que vocês venham sentir o mesmo que eu senti, mas não ficar assustada, nem ficar paranoica, nem desistir, né? Se vocês quiserem entrar nessa área, tá? Prestam bem atenção. Então, se você vir, se eu ver que vai valer a pena, a cada experiência que eu for tendo através das práticas que eu estou fazendo nos meus estudos, eu venho compartilhar com vocês. Porque com certeza tem muita gente que já passou, até mesmo está passando pelo mesmo que eu, e vamos poder, né, uma ajudar a outra. Vocês daí e eu daqui. Bom, então eu comecei a estudar dia 14. E aí a gente estava tudo na teórica, escrita, fazendo alguma dinâmica, mas sexta-feira fizemos um exercício onde não foi nada agradável, só aquele exercício de você se poner no lugar do paciente, né? De ficar dependente, quase 100%, vamos dizer assim, entre comilhas, de outra pessoa, já não foi nada agradável. Imagina o de hoje. O de hoje eu acho que buliu mais, por quê? Porque eu pela primeira vez, depois de tantos anos, coisas que eu nunca parei para me poner no lugar dela, né? Nos anos que ela viveu, isso porque agora em paz, que ela agora em paz descanse, porque ela já não está aqui entre nós, que ela se foi no mês de agosto. E foi aí que eu senti na pele, por isso que tem aquela coisa da empatia, quando eu falo que é complicado você ter empatia, né? Por mais que você queira pelo próximo, quando você não viveu aquilo que aquela pessoa está vivendo, por mais que você queira sentir a dor dela, não é o mesmo quando você sente. Eu espero que vocês estejam me entendendo. Enfim, então hoje a gente fez, né, um curso, um exercício de cegos, né? Por isso que eu tô com isso aqui, né? Para cegueira. Espero que a palavra esteja correta. De pessoas que perdem a visão, né? Não é de pessoas que nascem sem a visão, porque tem a diferença da pessoa que nasce com a visão e aprende a viver, né, sem a visão porque já nasceu, do que quem perde no decorrer da sua caminhada, entendeu? Então tem uma diferença muito grande e vocês devem saber disso. Bom, tem 5 fases do duelo, né? Que o duelo são 5 fases, que essas 5 fases têm 2 nomes, e esse duelo ele encaixa numa perca de um ente querido, numa perca de alguma parte do corpo, ou até mesmo numa separação, em várias coisas, tá? Mas vamos falar agora da visão. Então, tem a primeira fase, que é a da decepção, né? A negação, que você se renega a aceitar, não pode acreditar naquilo que aconteceu porque é algo inesperável, né? Isso, muita gente já passou por isso, independente do duelo que passou. A segunda, que é aquele momento de raiva, de enfado, de querer sempre encontrar um culpado, né? Para aquilo que foi passado, né? Que aconteceu.
Terceiro, a negociação, que aí já você vai de fase a fase, aonde você, através de acompanhamentos com profissionais, você vai começando já, né, a ceder algumas negociações. Tem a quarta fase, que é a dor emocional, que por mais que você esteja na fase da negociação, a dor emocional também não é tão fácil assim de você superar. E tem a quinta, que é a da aceitação, né? Aceitação, porque já não há algo para ser feito, então ou aceita ou não aceita. E para que você tenha uma qualidade de vida melhor e não venha desistir de tudo por completo, tem que aceitar. Depende do que seja, da situação. Então, são poucas pessoas que superam todas essas 5 fases, porque falando assim parece sensível, né? Parece fácil as fases que você tem que passar mas, e rápida. Não, não é assim. Isso necessita tempo, é muita caminhada aí, não é, é um processo lento. Vai de pessoa para pessoa. E sem falar que tem pessoa que nem supera essa fase, essas fases, só para você ter uma ideia. Então, todas essas pessoas que superam essas fases, eu tenho só que parabenizar, entende? Porque são pessoas fortes, guerreiras, são exemplos de superação. E o exercício de hoje me deixou muito tocada mesmo, ao ponto de desistir do curso. Por quê? Porque quando a gente trabalhou a visão, né, a perca da visão, tem quem? A minha mãe, que quem acompanha aqui o canal sabe que a minha mãe perdeu a visão. Então, ela não nasceu sem a visão dela e nem perdeu assim jovem. Ela perdeu quando uma das minhas primas, que são tantas, tinha mais ou menos não me lembro exatamente, passou muito tempo. Então, imagine para uma pessoa como ela ter que passar por essas 5 fases, sendo uma pessoa sempre que foi independente por completo em tudo, em tudo, em tudo. É aquela pessoa ativa, aquela pessoa que quando tem que fazer, vai e faz, não espera que o outro faça, nem tem paciência de pedir, nem esperar, sabe? Então, imagine só essa pessoa se você é uma pessoa dessa. Aí o que é que aconteceu? Foi o momento onde que eu, pela primeira vez, me senti no lugar dela e disse, meu Deus, é uma mulher guerreira que eu tenho que lembrar pro resto da vida da superação que ela passou. Por quê? Porque no momento que a gente estava fazendo aquele exercício, só eu passar aquele tempo do exercício, para mim já foi aquilo muito forte. E ali por dentro, no momento, a professora dizia, por que está calada, Vero? E eu dizia, porque eu estou pensando, a boca tá fechada, mas o pensamento tá trabalhando. Então eu tava ali pensando, né? E pedindo a Deus que nunca, jamais me deixe a chegar ao ponto desse. E se isso viesse a acontecer, misericórdia, eu não quero nem abrir a boca para pecar, mas que Ele não permitisse que eu seguisse na terra. Porque, gente, perder um braço, com os avanços de hoje, uma boneca, né? Que é a mão. Só para vocês entenderem o exemplo, com os avanços de hoje a gente pode até superar. O braço também pode adaptar, dependendo também da perca, porque tem uns que não pode ser adaptado, né? Por quê? Porque já falta aqui alguma coisa para poder completar todas essas histórias que você deve saber do que eu tô falando. A perna, a mesma coisa quando é uma, né? Tem também essa questão, por mais que tenha avanço, mas também depende da perna, tem uma que não aceita adaptação dessas que eles agora estão avançando. Tem também as pessoas que perdem o movimento das duas pernas. Eu tenho aqui uma guerreira, essa porque eu conheço e acompanho os vídeos dela, que é a Valdelice. Mas há milhares aí no YouTube que vocês com certeza devem até ter algum vizinho, algum familiar, né, que passa por isso. De ter perdido também os movimentos da perna, né, e hoje vive com a cadeira de roda, mas que superou também essas fases e vive com alegria, sem reclamar e agradece a Deus por tudo. Olha como é as coisas. Por isso que quando diz que Deus dá a cada um a cruz conforme o peso que pode levar, que é capaz de levar, é por esse motivo, gente, porque Ele é o único que conhece cada um de nós, porque
tem coisas que eu fico assim, me imaginando no lugar daquela pessoa, já entra em pânico, fala, ai, não, 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 Deus é mais, não, Senhor, não, 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 pelo amor de Deus, eu sou capaz até eu mesmo de dar cabo da minha vida e desaparecer do mundo, porque aí coisas assim que você diz, meu Pai, tem misericórdia. Enfim, então qual foi o exercício que a gente fez hoje? Não foi exatamente com isso, tá? Porque o pano que eu usei aqui para ser tapado foi de uma companheira de classe que levou porque eu não tinha o pano adequado e não ia comprar só para fazer esse exercício. Esses são os que a gente costuma a ganhar dentro dos aviões, né? Quando a gente viaja, então eu tenho aqui para fazer uma demonstração que é válido também, porque se vocês quiserem praticar em casa. Então, o que é que acontece? O exercício foi entre casal, tá? Mas assim, casal no caso, duas pessoas, né? Homem e mulher não, tá? Entre duas pessoas. Os erros, as comparações, vocês vão aí me ajudando, vocês vão entendendo, tá? Porque eu fico um pouco perdida quando misturo. Então, entre duas pessoas. Na hora de ir, era uma, na hora de voltar era outra, para a gente poder ter o mesmo sentimento, passar pela mesma situação, entendeu? Pela mesma fase. Então, o exercício era de sair desde a classe hasta o ponto marcado que tinha aqui os quilômetros que a professora determinou, né? E com os olhos fechados, fechado com o pano esse. E além de ter o pano, você tem que fechar o olho. Não é para ficar com o olho aberto, é para fechar o olho e colocar o pano. Imagina, gente, tenta fazer esse exercício que vocês vão ver. Ai, que absurdo, misericórdia, Senhor. Não quero com esses vídeos que eu vim compartilhar com vocês, assustar ninguém, deixar vocês com paranoia, né? Porque a gente tem que saber diferenciar as coisas. Esses tipos de vídeo que eu quero trazer para vocês compartilhar é mais que nada para vocês ter experiência e ser forte e se preparando, poder também se pôr no lugar da outra pessoa, respeitar mais, cuidar mais, né? E muitas, por mais jovem que seja, né? Vou dizer 30, já comece a se amar, se cuidar, viver mais, ser prioridade na sua vida e não deixar de viver para fazer pelo outro, porque isso vai acontecendo, né? Porque a gente, vamos fazer uma comparação que não é igual, somos como um armário, vamos colocar um armário. E com o tempo o armário não começa a ficar empinado, vai entortando, pois assim é nosso corpo. Com os anos, as coisas vão acontecendo e para evitar e alongar mais os nossos dias de vida, o que temos que fazer? Se alimentar bem, fazer bastante exercício físico, porque os exercícios eles são bons não só pelo corpo, mas também para a mente, ajuda você a ficar mais ativa, correr, né, até mesmo andar, seja o que seja. Mas eu não posso pagar a academia. Não, gente, exercício é qualquer tipo de exercício, até mesmo você fazer assim uma meditação já é um exercício, alguns movimentos na sua casa, só não pode ficar parado, não pode ficar parado estacado, porque aí, minha filha, o negócio piora, a tendência é piorar, então temos que trabalhar o corpo todo. Então, a gente foi, olha, saímos da escola, foi pra rua, imagine as pessoas tudo olhando, você sendo auxiliada por outra pessoa, né? Pessoa essa que você vinha confiar. Claro que tem agora os equipamentos, né? Que é os bastões, as bengalas, né? Tudo isso que para cada necessidade tem um aparelho, mas mesmo assim, gente, não é tão fácil como mas para isso tem. Não, gente, não é assim. Só imagine, ou então faça esse exercício para vocês poderem sentir na pele de vocês. E aí você tem que confiar na outra pessoa, sem falar também, algumas coisas são mínimas que dá para superar. Mas imagina você ter suas vistas toda a vida, depois por fatalidade você perdeu, e aí você não começa a ver, depois você só começa a ouvir. Claro que os outros sentidos do corpo começam a funcionar também, não é que parou tudo. Mas o baque é muito grande e não é fácil de ser superado não, viu? Misericórdia, que Deus me livre, que nunca na vida eu venha passar por isso. Misericórdia, só aquela experiência ali para mim já foi uma coisa que eu digo, meu pai, o que é isso? E o mais interessante é que
a gente foi caminhando, aí tem os espaços, né? A gente começa a se dar conta das ruas que não são adaptadas, né? Dos espaços que não são adaptados, das pessoas que não respeitam, aqueles que necessitam ter essas prioridades. A gente começa também a dar valor a nosso as partes do nosso corpo, né? Porque também tem isso. E que mais, Jesus? Assim, e o mais interessante foi que as pessoas, né, independente de idade, gente, até quando a gente passava para atravessar o passo pedonal, as pessoas, elas paravam assim, eu parava o carro porque é obrigação delas parar, porque aqui respeitam, botava a cabeça para fora e perguntava o que é que está acontecendo, por que que essas pessoas estão tudo com os olhos tapados. Então, a professora ou uma de nós que estava com os olhos destapados, no caso era a guia, né, daquela pessoa, a gente explicava e as pessoas diziam misericórdia, só com uma pequena explicação dizia misericórdia, que eu nunca vinha passar por isso. Imagina só quem realmente vive isso. Imagina, gente, não é fácil não, viu? Não é fácil não, se vocês parar mesmo para pensar, o caso é sério. Olha, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vim desabafar com vocês porque foi uma coisa que estava assim me incomodando e eu senti de desabafar com vocês porque é bom, né? A gente compartilhar também coisas interessantes, não só compartilhar coisas, né, que não venham agregar na vida das pessoas. Ai, que horror. Até essa aqui na testa já tá me sufocando, ainda mais imagina você ter... Imagina, fecha o olho e aí você começa. Na sua casa, você pode até não passar tão mal. Por quê? Porque se a sua casa for uma casa organizada, mesmo que ela não seja adaptada, mas que as coisas não venham a sair do lugar, você pode até ter como guia, porque a minha mãe era assim. Mas imagina só, quem não tem e passar por isso, vixe, é um sofrimento. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu vou seguir aqui estudando porque eu tô muito focada. Olha só, gente. Tapei aqui que é o nome do colégio. Aqui é uma das minhas libretas, tá? Formação profissional, está escrito em catalã. Tem aqui também outro módulo. Outro módulo que a gente... Deixa eu tapar aqui também, tá? Que a gente começa... Olha, outra aqui também, vê? Que aqui tem tudo que com o tempo vamos precisar utilizar e assim a gente aprende como utilizar os nomes, tudo direitinho e para quem vai cuidar da coisa. Tem aqui também minha agenda, porque agora eu virei estudante, olha, da área da saúde. E aqui eu anoto as professoras, os dias, a classe que eu tive com cada professora e também faço algumas anotações assim, a minha maneira para eu poder entender um pouco melhor e quando eu chegar em casa eu poder ter assim mais fácil, entendeu? Para minha compreensão. Bom, gente, então eu espero muito que vocês tenham gostado, também quem não gostou não passa nada. Se você, o objetivo é ajudar, tá? Fazer com que vocês venham a ter um pouco de compreensão diante de algumas situações e, sobretudo, se pôr no lugar da outra pessoa e respeitar. Primeiro a você, para depois os demais, porque se a gente não se respeita, a gente não vai respeitar ninguém, porque vai dar igual, né? Que a gente é a pessoa de maior importância, somos nós. Eu espero muito que vocês tenham gostado, se vocês tiverem interesse, que eu sempre venho aqui compartilhar, porque agora estamos, esse fim desse módulo que eu apresentei para vocês, estamos terminando ele e estamos fazendo muito exercício, sabe? Praticando muitos exercícios, sem falar que o próximo mês já vamos entrar na parte do corpo humano. É coisa, viu? Mas eu estou amando. E desistir do meu curso? Jamais. Isso é só o começo, porque através desse eu vou encaixar em muitos e muitos mais, porque eu estou me preparando para isso. Fui. Hasta no próximo vídeo.